Hoje nós vamos tratar acerca do papel da mulher no lar. No último sermão, nós aprendemos que quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele tem o seu comportamento, as suas atitudes transformadas. Ele muda por completo a sua maneira de viver, de agir em todos os espectros da sua vida. Ele é diferente na igreja, é diferente no trabalho, é diferente no lar, é diferente em todos os lugares, porque ele é cheio do Espírito Santo. Até o versículo 21, o apóstolo Paulo concentrou as suas ordens na vida em comunidade. Nós encontramos, desde que entramos no capítulo 4, inúmeros imperativos positivos e negativos. Nos capítulos 1, 2, 3, Paulo nos fez subir o alto daquela montanha teológica, da qual nós adquirimos inúmeros conhecimentos. Agora Paulo nos faz descer e nos coloca na realidade da vida comum na fábrica, a vida comum na sociedade e a vida comum no lar. Até o versículo 21, o foco de Paulo é tratar da vida na comunidade. Agora Paulo, ele foca na vida comum no lar. Como deve ser o lar do crente que é cheio do Espírito Santo? Como deve ser a esposa cheia do Espírito Santo? O marido? Eu quero então hoje, a partir do versículo 22, tratar acerca da vida no lar. Nós já sabemos que Paulo já nos apresentou as razões dessas ordens. Nós bem sabemos que as ordens de Paulo, elas não estão fundamentadas em mero moralismo ou legalismo, mas estão fundamentadas nas verdades aprendidas até aqui, sobretudo nos capítulos 1, 2 e 3. O fato é que se alguém chegar para você e te der alguma ordem do tipo, olha, bigode, barba é pecado, hein? Você tem que raspar. Olha, jogar futebol é pecado. Jesus mandou parábolas, né? Parábolas, não pode jogar. Homem não pode usar bermuda, isso é pecado. Tá. A pergunta a ser feita nesse momento é, qual é a fundamentação bíblica para isso? Onde está fundamentado a sua afirmação? Se não estiver fundamentado na palavra de Deus, no glorioso evangelho de Jesus Cristo, é apenas moralismo e deve ser descartado. É importante ressaltar isso todas as vezes que eu apresento os imperativos, porque você pode se confundir. Você pode entender isso como mero moralismo ou legalismo, apenas regras e mais regras e regras e regras, e nós não precisamos de regras simplesmente. Nós sabemos que todas essas ordenanças que foram dadas aqui, todas elas estão fundamentadas no glorioso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a parte disso, qualquer regra deve ser descartada, jogada no lixo. É importante que você tenha isso em mente. Eu não vou te deixar esquecer, porque enquanto eu estiver pregando sobre essas regras, eu vou fazê-los lembrar disso. Você não pode se esquecer, senão você vira um legalista, um moralista. Nós estamos então diante de uma ordem muito clara para as mulheres. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido. E os homens, não fiquem aí contentes não. Há também uma regra, uma ordem, um mandamento para nós. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou. Mas nós vamos chegar lá. Hoje eu não vou terminar o papel das mulheres. Eu vou seguindo aqui a minha exposição. E quando chegar no tempo de eu parar, eu vou parar em qualquer lugar aqui e vou continuar na semana que vem, porque o assunto é bem importante e necessário. Então eu não tenho pressa. Eu disse que todas as ordens devem estar fundamentadas em um fundamento. Qual é o fundamento de Paulo nessas ordens para a família? O fundamento de Paulo está presente nos textos, nos versículos que antecedem o trecho que está diante de nós. O apóstolo Paulo, ele trabalha com analogias. O apóstolo Paulo entende que o casamento, ele representa uma metáfora objetiva em que verdades ainda mais profundas e eternas são refletidas.
O apóstolo Paulo vai falar sim sobre o casamento, sobre o papel da mulher. Ele vai dar diretrizes, mas você vai perceber que o alvo de Paulo é ensinar também a igreja sobre o glorioso evangelho de Jesus Cristo. Porque Paulo entende que o casamento, ele representa metáforas objetivas em que verdades ainda mais profundas e eternas são refletidas. Eu quero que você perceba isso, olhando para Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Paulo aponta várias analogias, ou seja, aponta a analogia entre Cristo e a igreja. Nesse trecho, que vai do capítulo 5, do versículo 22 ao 33, nós encontraremos 5 cláusulas de comparação. A cláusula de comparação é a palavrinha como, que está na sua Bíblia. Como? Você que gosta de marcar, está aqui uma palavrinha para você marcar. Veja aí. Ordem. Mulheres, sejam submissas a seu marido. Analogia. Como ao Senhor. Ordem. Porque o marido é o cabeça da mulher. Analogia. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Ordem. Mulheres, sejam em tudo submissas a seus maridos. Analogia. Como a igreja é submissa a Cristo. Ordem. Marido, amai vossas esposas. Analogia. Como também Cristo amou a igreja. Maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, como também Cristo amou a igreja, corpo do qual ele é o cabeça. Consegue perceber essa analogia? Todas as ordens apontam para o que Cristo fez. E se você correr os teus olhos lá para o versículo 32, quando Paulo conclui esse assunto, depois de falar do papel do homem, do papel da mulher, veja o que Paulo diz. Grande é esse mistério. Você deve pensar, uau, ele está falando que o casamento é um grande mistério, e o casamento é misterioso também. Mas Paulo termina dizendo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Consegue perceber que para você entender como deve funcionar um casamento, você deve olhar para o Evangelho? O lar, ele é tão importante para a palavra de Deus, que para que alguém seja levantado como um presbítero, é necessário que a família dele seja investigada. É necessário que a vida no lar deva ser observada. Porque se ele não pode pastorear, não consegue cuidar de um rebanho primário, menor, como ele vai cuidar do rebanho de Deus? A família é de fundamental importância para a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero repetir a vocês, não perca de vista que as ordens encontradas nesse texto, todas estão fundamentadas no relacionamento de Cristo com a igreja. À guisa de introdução, eu quero trazer a vocês algumas considerações pertinentes. Por que estudar sobre esse assunto? Por que estudar sobre a família? Primeira razão, por conta da polarização de certos movimentos seculares. Hoje, nós estamos imergidos numa sociedade em que movimentos como neomachistas, feministas, LGBT, não sei das quantas, cateto de hipotenusa, estão influenciando a vida na igreja. Estão influenciando a sociedade como um todo, e isso está entrando para dentro das igrejas. Muitas mulheres dentro da igreja são feministas. Para vergonha. Então, é muito importante que nós prestemos bastante atenção, porque você pode ser um homem machista, ou neomachista, achando que você tem direito de escravizar a sua esposa. Você, mulher, pode, assim como as feministas, acreditar que você deve ter o mesmo papel que o seu marido. Você pode querer lutar por igualdade funcional, mas você está errada. Porque você não foi chamada para isso. Não é o seu papel. As feministas acreditam que devem ter os mesmos papéis dos homens dentro dos lares e dentro da sociedade como um todo. Elas lutam por igualdade, mas não quer carregar um saco de cimento, né? Já por outro lado, os machistas tendem a deturpar a função da mulher dentro do lar.
Esses acabam por serem autoritários, manda-chuva. Já o movimento LGBT distorce por completo a natureza do papel dos membros dentro da família. Segunda razão, por que estudar esse assunto? Por que se deleitar num assunto tão assim, parece... vamos estudar teologia, vamos estudar outros assuntos mais importantes. Por que estudar esse assunto? Segundo, por conta da negligência ou do desconhecimento dos papéis dentro do lar. Algumas pessoas até conhecem os papéis, até estudou sobre isso, já viu vídeos, palestras e coisas assim, sabe qual deve ser o seu papel, mas por alguma razão está negligenciando. Estudar esse assunto é de fundamental importância para puxar a sua orelha. Aquele puxão de orelha santo. Para você se adequar aos padrões bíblicos. Outras pessoas sequer ouviram falar sobre esse assunto. Não sabia que a Bíblia tratava sobre isso? E para essas pessoas, talvez, tudo que ela sabe sobre família é aquilo que ela observou na sua própria família, nos seus pais, seus avós, que também, por sinal, pode ser que seja uma família desestruturada, bagunçada, e aí você traz aquilo para dentro da sua família, e você acha que está bem, quando na verdade não está. Por que estudar esse assunto? Porque a família é a base da sociedade. Desde os primórdios da nossa história, da história da raça humana, a família tem sido a base da sociedade. A família é o núcleo fundamental em que repousa toda a organização social, inclusive a igreja. Por isso é importante estudar esse assunto. Ela é a base da sociedade, sendo o núcleo fundamental em que repousa toda a organização social. Você quer destruir uma nação? Quer destruir uma sociedade? Simples, destrua as famílias. Comece pelas famílias. Mine os papéis no lar. Coloque filhos contra pais, pais contra filhos. Logo essa nação não existirá. E essa é a estratégia da esquerda maldita, ou de Satanás, que é também a mesma coisa. Essa ideologia, ela está adentrando nos nossos lares, adentrando na nossa sociedade e está adentrando também na igreja. Nós devemos tomar cuidado. Nossos filhos serão doutrinados lá fora. E eles absorverão essas doutrinas, se não forem doutrinados dentro de casa. Por que estudar então? Porque a sua família está sendo destruída por malditas ideologias nefastas. Por que estudar esse assunto? Porque famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. O puritano Richard Baxter, ele pregou durante 3 anos, sem muita eficácia. Não alcançou êxito. Até que um dia ele clama ao Senhor em alta voz e diz: Senhor, faça alguma coisa ou então eu morro. Deus deu sabedoria a Baxter e ele começou a perceber que ele estava fazendo a coisa pelo caminho errado. Ele entendeu que deveria então se concentrar nas famílias que estavam todas desestruturadas no seu contexto. Então ele passou a ensinar sobre família, indo nos lares, em grupos, e depois de um tempo, a igreja de Baxter experimentou um verdadeiro avivamento. O que é um verdadeiro avivamento? É quando as pessoas são cheias do Espírito Santo. Isso significa o quê? Que as pessoas são cheias da palavra de Deus. É isso que é avivamento. Avivamento ocorre quando o povo se volta para a palavra de Deus. A igreja dele, então, foi incendiada pelo poder do Espírito Santo. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fortes dependem, acima de tudo, de homens piedosos. Feito essas considerações, eu quero adentrar no texto com vocês. Aqui está em vermelho, a parte preta você não precisa ler, até porque é impossível, a não ser que você tenha uma visão super potente. Mas a parte vermelha é a parte que compete às mulheres, a parte preta que compete aos homens. A parte vermelha diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Lá no finalzinho, depois de ele tratar do papel do homem, Paulo volta a falar da mulher. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Esses são os versos que tratam acerca do papel da mulher no lar. Mas nós não podemos isolar esse texto. Nós não podemos tratar esse texto isolado do seu contexto. Na verdade, nós teríamos que voltar lá para o capítulo 4, versículo 1, e começar a pregar tudo de novo. Mais uns 3 meses aí. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero apenas apresentar de forma resumida o argumento de Paulo que antecede essas ordens que estão no texto. Partindo do capítulo 4, veja o que deve ser praticado por aqueles que receberão estas ordens que estão aqui no capítulo 5. 4:1. Andeis de modo digno da vocação. 4:17. Não andeis como também andam os gentios. 5:2. Andai em amor. 5:8. Andai como filho da luz. 5:15. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Percebeu um verbo em comum? Andar. Não ande. Aliás, ande de modo digno da sua vocação. Não ande como os gentios andam. Andem em amor. Andem como filhos da luz. Vejam prudentemente como andam. Não andem como necios, e sim como sábios. Toda a ideia sobre o lar cristão pode e deve ser traçado partindo da ideia de que o cristão deve andar de forma sábia. É o que está no capítulo 4 e capítulo 5. Mas como é esse andar sábio? Tá, eu quero andar de maneira sábia. Como é que eu faço? Nós encontramos nos versículos 15 a 21 informações sobre como deve ser esse andar sábio. Nós já estudamos isso aqui, então vou passar de maneira bem rápida aqui. Eu quero que você perceba essa escadinha que vai descendo aí. Do versículo 15 e 16. Nós somos convocados a andar em sabedoria. Devemos andar em sabedoria, não como necios, mas como sábios, aproveitando as oportunidades. Então devemos ser sábios. O sábio é aquele que consegue compreender a vontade de Deus. Nós entramos então no versículo 17. Não como insensatos, mas compreendendo a vontade de Deus. Nós sabemos que nós compreendemos a vontade de Deus pela sua santa palavra. A seguir, uma outra ordem, versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo, que é uma consequência de compreender a palavra, de ser cheio da palavra de Deus. Então, assim, aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles não são controlados pelo vinho, eles são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Qual é a consequência, então, prática para aqueles que estão nessas condições, que andam em sabedoria, que compreendem a vontade do Senhor e são cheios do Espírito Santo porque compreendem a vontade do Senhor? O resultado dessa plenitude está nos versículos 19 a 21. Os 3 nós estudamos no último sermão. Edificação congregacional. Segundo, adoração pessoal. Lembra que eu falei para você não esquecer o cérebro e o coração? Então, adoração pessoal. Terceiro, gratidão. E quarto, que não deu tempo, a submissão mútua, tanto na comunidade quanto no lar. Mas por que eu estou dando essa volta toda para entrar no texto? Será que eu não tinha coisa para falar? Não, muito pelo contrário, porque eu tenho muito mesmo. Eu estou dando essa volta toda porque eu quero que você entenda que só é possível ter um lar estruturado se você caminhar por esses degraus que estão aí. Se você trilhar esse caminho. Porque toda conversa sobre papéis no lar estão subordinadas às ideias anteriores sobre andar sábio por meio de vidas controladas pelo Espírito Santo. É preciso que fique claro, mais uma vez, que o ensino de Paulo sobre o casamento e a família e também sobre nossos relacionamentos no trabalho é a continuação explicativa do mandamento. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, que é o versículo 21, que eu não preguei na última vez. Que, por sua vez,
É a explicação do mandamento principal. Qual é o mandamento principal dessa sessão que está diante de nós? Enchei-vos do Espírito Santo. Em suma, meus irmãos, se desejamos ter um lar estruturado, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Agora a questão é, como posso me encher do Espírito Santo? Eu sei que vocês já aprenderam isso, porque eu já preguei, vocês já sabem, mas eu vou repetir mais uma vez como é que você se enche do Espírito Santo. Pode ser que você não se lembre, pode ser que você nem estava aqui, e eu não quero que você saia daqui confuso. Se para que meu lar seja estruturado, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, como eu faço isso? Lembra que eu recorri ao texto correlato de Colossenses capítulo 3, versículo 16 em diante? Olha aí como é que está na sua Bíblia em Efésios, e eu vou ler aqui na projeção em Colossenses. Em Efésios, a partir do versículo 19, está assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Paramos aqui. A seguir ele começa a falar acerca dos papéis no lar. Em Colossenses a mesma coisa acontece. Olha lá, está na projeção. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e não a tratem com amargura. Mesma ordem, textos semelhantes. Mas há uma diferença fundamental e importante a ser percebida. Se você perceber, a primeira sentença ela é diferente. Se você comparar, a primeira sentença é diferente. Em Efésios, a primeira sentença é: não se embriaguem com vinho, encham-se do Espírito Santo. Em Colossenses, a primeira sentença é: habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Daqui para baixo tudo igual, a mesma coisa. Nós estamos diante de um texto correlato. São textos que devemos ler em conjunto. Paulo sabe, ele entende que ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de ser ricamente habitado pela palavra de Deus. Para facilitar, deixa eu comparar mais uma vez através desse quadro. Nós temos Efésios, uma ordem, o resultado e as evidências. Em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Resultado, o mesmo para Efésios e o mesmo para Colossenses. Adoração, exortação, gratidão e submissão. Evidências: esposas submissas, maridos que amam, filhos obedientes, pais que treinam, trabalho diligente no lar. Mesmas evidências. O que mudou? Enchei-vos do Espírito, habite ricamente a palavra de Cristo. É a mesma coisa. Por que Paulo aborda essas questões antes de entrar no tema da família? Porque Paulo entende que se uma família não for cheia do Espírito Santo, ou seja, habitada ricamente pela palavra de Deus, não há esperança para ela. Não há esperança nenhuma. Eu não sei como se encontra o seu lar hoje. Eu não sei como é que ele está, se ele está desfragmentado, se está uma bagunça, uma desordem. Eu não sei. Mas uma coisa eu posso te garantir. Se você é alguém que foi alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, há esperança para o seu lar. Eu não estou aqui para propor nenhum método mirabolante. 10 passos para um casamento feliz. Eu não sou coach. Acho que eu não me daria bem com isso. Eu não estou aqui para ensinar o marido a comprar flores para entregar para a esposa, a mulher lavar o carro do marido. Eu não estou aqui para ensinar essas coisas, esses métodos, ainda que essas coisas sejam válidas e devam ser feitas, sim. Mas tudo isso não pode ser feito a parte da compreensão do Evangelho. Eu não estou aqui para apresentar metodologias, eu estou apenas querendo olhar para o texto bíblico junto com vocês, essa é a minha intenção, e ver o que o texto nos diz. Hoje eu vou tratar apenas do papel da mulher dentro do lar à luz desse texto. O que é que nós vamos aprender basicamente sobre a mulher? A tal da submissão feminina.
Qual imagem vem à sua mente quando você ouve essa palavra, a palavra submissão? O que passou no seu coração, né, para as irmãs, quando nós lemos na abertura aqui, no começo do sermão, o texto? Será que você torceu o nariz, engoliu seco e falou, essa parte da Bíblia... Será que você tentou aí racionalizar o texto? Não, esse texto aqui é da época de Paulo, porque os homens eram muito machistas e essa ordem não é para nós hoje. Que imagem vem à sua mente quando você ouve a palavra submissão? Medo? Temor? Talvez você está pensando aí no seu marido puxando você pelos cabelos, com um tacape nos braços, como um homem das cavernas. Que imagem vem à sua mente? Você tem asco, ojeriza dessa palavra? Eu espero que não. Porque essa palavra ela aparece no texto algumas vezes. Preste atenção. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui é uma sujeição, tanto no ambiente de comunidade quanto no lar. A seguir, mulheres. Grife aí. Sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, qual é o Salvador, é o seu Salvador. Assim como a igreja está, olha a palavrinha, sujeita a Cristo, também, olha a comparação, as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. A palavra sujeição, ela aparece 3 vezes aqui no texto. Isso significa que esse assunto é o assunto central no que diz respeito ao papel das mulheres. Esse é o papel das mulheres. Esse é o alvo de Paulo. Sendo assim, eu julgo ser necessário explicar o que não é submissão. Porque tem havido uma certa confusão, como eu disse a princípio, na abertura, por conta desse entendimento nefasto aí do movimento feminista. O conceito de submissão foi distorcido por completo, desvirtuado. É importante entender o que não é submissão. Até porque pode ser que alguns homens estejam exigindo das suas esposas algo que não é a submissão esperada pela palavra de Deus. E os tais precisam ser corrigidos. Vamos ver o que não é submissão. O que submissão não significa? Submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Esse ponto é interessante. Porque às vezes tendemos a pensar que isso é só da mulher, só a mulher tem que ser sujeita, nós homens somos livres. Todo cristão está debaixo de uma submissão ou de uma sujeição. O versículo 21, por exemplo, ele deixa claro que como fruto da plenitude do Espírito Santo na vida do crente, todos, nesta comunidade, temos uma responsabilidade de submissão mútua. Vocês já vão entender isso daqui a pouco. O versículo 21, ele mostra essa realidade de que como fruto do Espírito Santo em nós, da plenitude do Espírito Santo em nós, todos temos a responsabilidade dessa submissão mútua. Infelizmente, quando foi feita a divisão dos versículos e capítulos, ou quando colocaram aqueles temas, aqueles títulos na nossa Bíblia, esse versículo foi separado. Mas o versículo 21 é aquele versículo que a gente chama de dobradiça. Ele está encerrando um assunto e está nos levando para um outro assunto. Lembra que até o versículo 21 ele tratou acerca da comunidade? Isso significa que, enquanto membros dessa igreja, nós estamos debaixo de uma submissão. Estamos sujeitos uns aos outros. Isso significa que nós temos que colocar o outro acima dos nossos próprios interesses, como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Então, o versículo 21 é uma preparação, mas ele começa dando uma ordem a todos da comunidade, homens e mulheres, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Sendo assim, esposas se submetem à autoridade dos seus maridos. Isso a gente vai ver como isso funciona. Mas os maridos se submetem à sua esposa quando? Quando a ama como Cristo amou a igreja. A nossa submissão às esposas é, na verdade, submissão a Cristo.
Ele nos mandou amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quando nós colocamos a nossa esposa acima das nossas necessidades, isso significa que nós estamos, assim como Cristo, nos submetendo a ela, assim como Cristo submeteu ao seu Pai. Quando filhos obedecem seus pais, eles estão se sujeitando aos seus pais. E quando os pais não irritam seus filhos, que está lá no capítulo 6, eles cumprem o dever de submissão mútua. E por fim, todos nós aqui devemos submissão a Cristo. A respeito desse texto, John Piper, naquele livro chamado Casamento Temporário, é um livro muito bom, ele diz assim: a submissão mútua é vista como uma expressão de estar cheio do Espírito Santo. Maridos e esposas cheios do Espírito Santo servem um ao outro. Isso é submissão mútua. Eles se humilham e se rebaixam para que o outro seja exaltado. Acham maneiras de submeter as suas preferências imediatas em prol do conforto e da necessidade do outro. Lembra que eu sempre uso aqui as palavras do Davi Merck? O cristianismo é outrocêntrico. É focado no outro, é em prol do outro. Isso tem que acontecer no casamento também. Quando isso acontece, nós temos essa submissão mútua. Então, submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. De alguma forma, em graus diferentes, todos nós estamos debaixo dessa submissão ou dessa sujeição. O que submissão não significa? Submissão não significa a inferioridade da mulher. Há mais ou menos um ano atrás, o pastor Paulo Júnior, acho que a maioria aqui conhece, ele, quando expôs esse texto, que eu estou expondo agora, ele foi atacado por uma patota de esquerda por defender a submissão feminina nos moldes bíblicos. Fizeram uma arruaça. As feminazes foram à loucura, começaram a acusar ele, Paulo Júnior, de rebaixar as mulheres. Tadinha das mulheres, você é um machista, tóxico e tal, ataques e mais ataques. Como se fosse isso que ele estivesse defendendo. Como se fosse isso que a Bíblia defendesse. A Bíblia em lugar nenhum defende a inferiorização da mulher. Ela não é inferior ao homem. Jamais. Nós entendemos que não existe diferença ontológica entre homens e mulheres, apenas funcional. O que eu quero dizer com diferença ontológica? A palavra onto significa ser, né? Por exemplo, quando você estuda teontologia, você estuda acerca do ser de Deus. Teo, Deus, ontologia, ser. No que diz respeito ao ser, homens e mulheres gozam da mesma dignidade. Não há uma superioridade ontológica entre homens e mulheres. Porque superioridade ontológica diz respeito à supremacia que um ente tem sobre o outro. Por exemplo, o homem, ele é ontologicamente superior aos animais. Às vezes não parece, mas é. O homem é ontologicamente superior às plantas, aos insetos. Já por outro lado, o homem é ontologicamente inferior a Deus. Deus é um ser mais elevado. Sendo assim, há uma hierarquia ontológica entre Deus, o homem e os animais. Deus, o homem e os animais. Ah, e a mulher, onde é que ela entra aqui? Será que ela entra debaixo do homem? Não. Igualdade ontológica. Igualdade ontológica. Sabe por quê? Porque tanto homens e mulheres foram criados à imago Dei, à imagem de Deus. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher são a imagem de Deus. Sendo assim, não há distinção ontológica entre homens e mulheres. Então, qual é a diferença entre homens e mulheres? A diferença é apenas funcional. Funcional. Apenas funcional. Onde está a inferiorização da mulher aqui? Aqui nesse corpo, aqui na igreja, há pessoas com funções diferentes. A minha função é diferente dos irmãos que tocam,
dos irmãos que servem em outras áreas, que dão aula. Mas todos nós somos iguais diante do Senhor. Igualdade ontológica. Nós exercemos funções diferentes. Isso não me coloca num lugar melhor do que eles, porque eu sou pastor, ungido do Senhor. Eu não sou nada. Eu sou apenas alguém com uma função diferente, com maiores responsabilidades. Quando nós olhamos para a família, nós naturalmente, uma família normal, né? Nós percebemos essa hierarquia funcional. Você vai perceber que o pai está no topo e os filhos na base. Pelo menos é para ser assim, né? Se na sua casa tiver o contrário, os filhos no topo mandando em tudo, aí é um problema que precisa ser corrigido. O fato é que homens e mulheres se complementam no exercício de diferentes funções. E não há nisso qualquer desvalorização ou inferiorização da mulher. Eu quero abrir um parênteses aqui para responder o argumento sem fundamento das mulheres que acusam a Bíblia de ser machista. Quando houve essa discussão lá com Paulo Júnior, o argumento era, e muitas irmãs feministas usam esse mesmo argumento, tá? Espero que não seja o caso de ninguém aqui. É que no dia de Paulo, as mulheres elas eram desprezadas, rejeitadas pela sociedade. Os maridos largavam as esposas por qualquer coisa. Se ela cozinhasse mal, ele arrumava outra. Se ele encontrava uma mais bonita, ele também trocava. Isso tudo é verdade, tá? Isso tudo é verdade. Existia uma linha rabínica no judaísmo, duas linhas na verdade. Uma delas defendia que se a mulher cozinhasse mal, você tinha direito de se separar e encontrar outra. A outra linha era pior ainda. Se você encontrasse uma esposa, uma mulher mais bonita, você poderia largar a sua e se casar com essa. É verdade que as mulheres nos dias de Paulo, sobretudo em algumas alas radicais do judaísmo, não era visto com bons olhos. Até diziam eles que as mulheres não tinham espírito, porque Deus soprou o espírito em Adão. Na Eva não, ela saiu da costela. Veja o absurdo. Então eu não nego que essas acusações que as feministas fazem seja mentira, é verdade. E isso é que faz o texto ser ainda mais impactante. Mais impactante, sabe por quê? Paulo está olhando para essas mulheres que eram desprezadas, rejeitadas por seus maridos, que eram trocadas como quem troca figurinha na infância. Aí Paulo olha para tudo isso e diz assim: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é uma revolução. Paulo não está inferiorizando a mulher, antes ele está colocando ela num papel de destaque. Sabe por quê? Porque Deus não manda a esposa morrer pelo marido. Mas ele diz para o marido morrer pela esposa se for necessário. Veja que para Paulo a mulher não é desprezada. E para você que tem ojeriza, você, né, irmã, que tem ojeriza da palavra submissão, pensa um pouquinho na responsabilidade que cai sobre os homens. Veja se você gostaria de trocar. Olha aí, olha para o texto aí, agora não, olha na sua casa. Ou espera eu pregar sobre isso. Porque o que é exigido de nós, homens, é muito pesado. É muito pesado. Acho que você não queria trocar, não vai gostar de trocar. Submissão não significa escravidão. Algumas mulheres entendem assim, e outros homens se esforçam também para entender assim, porque, lógico, né? Senta lá no seu alto e sublime trono e começa a dar ordem. Você tem que ser submissa. Vem cá, pega a minha suripa aí, mãe. Pega um refrigerante para mim na geladeira aí. Aumenta o volume da televisão. Eu que mando aqui nessa casa. Submissão, hein? Submissão, a Bíblia manda, hein? Vamos lá. Como se ela fosse escrava. Infelizmente, muitos homens tendem a interpretar a expressão auxiliadora idônea por capacho eficiente. A empregada eficiente. É preciso dizer aos homens, ainda que o tema seja mulher, mas não tem jeito, vamos lá. Homens,
Jesus nos chamou para liderar o lar com amor. Amor sacrificial. O amor que é exigido de nós para com as nossas esposas é o mesmo amor de Cristo para com a igreja. E qual é o amor de Cristo? Qual foi o amor de Cristo? Sacrificial. Ele entregou a sua própria vida. Lavar uma louça não cai o braço, não. Você experimenta, pode experimentar, eu garanto para vocês, não cai o braço, não. Ajudar a esposa nos seus afazeres não vai doer nada, não vai faltar sangue, oxigênio, fica tranquilo. Lá garantia sou eu. Não dói nada, não dói. Sobretudo, se a sua esposa te ajuda a cumprir o seu papel, que é o papel de sustentar o lar. Se você não tem condições de sustentar o seu lar, e a sua esposa precisa para te ajudar, ela trabalha para te ajudar no exercício da sua função, então por que você não pode ajudá-la? Por que você não pode cuidar das crianças? Sei que talvez você fique meio perdido no lar, como eu fico. Mas pergunte, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela vai dar uma lista para você. Porque se depender de você, tá, eu quero ajudar. Você vai ficar que nem um palerma lá na cozinha, olhando para cima, para baixo, igual eu fico. Que eu não sei onde está nada, não sei o que tem que fazer, não sei a ordem das coisas. Aí tem a auxiliadora. Ah, você quer me ajudar? Estende a roupa, faça isso, faça aquilo, por favor. Isso não é rebaixar o homem abaixo do seu papel. Isso é demonstração também de amor. Ela está cansada. Ela trabalhou. Pesangueou. Você também. Por que só você tem o direito de ficar no sofá com as pernas para cima? Comendo pipoca, fazendo ali, sei lá, assistindo as suas coisas. As nossas esposas não são escravas. Nós podemos e devemos ajudá-las nas tarefas diárias. Eu vou terminar aqui dizendo que Cristo será exaltado no lar quando a mulher, em obediência ao próprio Cristo, em obediência à palavra, se submeter ao seu próprio marido com todo o seu coração. Eu sei que você vai embora hoje daqui sem entender ao certo o que é submissão, porque a gente não falou ainda o que é, porque não vai dar tempo. Mas você guarda isso para a semana que vem. Mas, se você se submeter ao seu marido, Cristo será exaltado, porque a palavra de Deus será obedecida. O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para restaurar famílias à imagem de Deus. O Espírito Santo, ele usa a palavra. Não adianta eu falar, vem aqui à frente, quem está com um problema no casamento, levanta as mãos que eu vou orar por vocês. Não, medite na palavra. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser rico da palavra. Ela tem que habitar na sua mente, no seu coração, para que você não peque contra o seu Deus. Então leia, medite, compartilhe a palavra. E o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para restaurar o seu casamento, o seu lar. Porque ele vai restaurar você, vai te fazer ser mais parecido com Cristo. Vai fazer o homem ser parecido com Cristo ao ponto de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Em Cristo, a mulher outra vez ocupa seu lugar de companheira fiel do seu marido. Não de capacho ou de qualquer outra coisa, qualquer outra distorção. Eu digo a vocês, irmãos, que se os nossos filhos chegassem para nós e perguntassem, pai, me ajude a entender o Evangelho. Se os nossos lares fossem cheios do Espírito Santo, se a esposa for cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, se o marido também for, existe uma maneira muito didática de mostrar para os nossos filhos o que é o Evangelho. Filho, sabe o que é o Evangelho?
O Evangelho é a mensagem de um Deus que amou pessoas pecadoras, falhas, e enviou o seu Filho, que amou incondicionalmente, que foi capaz de entregar a sua vida por um povo que até mesmo desprezava. Para mostrar isso para você na prática, filho, é como o papai faz com a mamãe. Você consegue perceber como um papai ama a mamãe? Como o papai coloca a mamãe em primeiro lugar? Como o papai lidera, governa essa casa, levando em conta a nossa mamãe, a sua mamãe? Filho, você sabe que eu seria capaz de dar a minha vida por ela. Eu até já falei isso para você, quando você se levantou contra ela. Filho, você quer saber qual é o resultado desse amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus para um povo? Ele morreu por esse povo. E agora esse povo pertence a Ele. E agora esse povo ama esse Senhor que derramou seu precioso sangue por ele. E esse povo, então, em amor, se submete a esse Senhor que o ama. Olha a mamãe. Não é isso que a mamãe faz no lar? Não é assim que ela se submete ao papai em amor, auxiliando, ajudando o papai a perceber coisas que eu não percebo? A mamãe se submete ao papai e o papai a governa em amor. Por isso, há essa harmonia no lar. Essa seria uma maneira muito didática de apresentar o Evangelho aos nossos filhos. Quer aprender o Evangelho? Olha para o papai e para a mamãe que você vai entender. Talvez essa não seja a realidade dos nossos lares, mas esse é o padrão. O nosso lar deve refletir, reverberar o glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nada menos do que isso. Infelizmente, muitos filhos, eles não querem nem sequer casar mais. Eles olham e falam, se é para ter uma família assim, como a do meu pai e da minha mãe, não quero isso. Eu não quero. Por isso há um alto índice na sociedade hoje de desprezo pela juventude com relação ao casamento. Não querem viver até os 50, 70 anos na sombra dos pais. Por quê? Quais são os padrões? Os padrões é aquilo que vem em casa. Esposas não se submetendo aos seus maridos, maridos egoístas. Eu também não ia querer casar. Se esse é o padrão, se o padrão de casamento for o padrão dos meus pais, eu não ia querer casar jamais. Estaria solteiro até hoje. Estaria bem melhor solteiro, eu pensaria assim. Então Cristo é exaltado no nosso lar quando a mulher cumpre o seu papel, quando ela faz isso com todo o seu coração. Vale lembrar, nós vamos tratar disso na próxima semana, mas eu quero já lembrar vocês que a obediência tem que ser de coração. Tá bom, o pastor falou que tem que se submeter, vamos lá, vamos me submeter. Isso não é obediência. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Qualquer obediência que não seja do coração é abominável. Então, queridas esposas, maridos também, peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda a Ele. Se aprofunde na palavra de Deus, que o Espírito Santo vai reestruturar a sua família. Você terá uma família imagodei, a imagem de Deus. E não se esqueça, mulheres, que em Cristo você ocupa o seu lugar de companheira fiel, de auxiliadora fiel ao seu marido, porque é para isso que você foi criada. Você não foi criada para governá-lo. Você foi criada para auxiliá-lo. Então, você é colocada pela palavra de Deus no seu devido lugar. E com isso você não é menosprezada, desvalorizada. Com isso você é exaltada porque você obedece à palavra do Santo Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar.